diferença entre limpeza de pista no transporte e o seguro ambiental? Deixa eu até aproveitar, o Marcão, Claro. e já emendar as duas perguntas aqui relacionadas a transporte. Sim. Da Camila Thieme e do Will Nascimento. Perfeito. Ambos já trabalharam conosco É o Will, aí. É verdade, trabalhamos com O Will eu Obrigado. conheço, É. A Camila eu não lembro. Falar sobre a sua experiência quanto às coberturas de RC ambiental para risco de transporte, que é um pouco disso que ele estava falando aqui. E o Will trouxe essa comparação também. O seguro ambiental é muito familiarizado ao seguro de transportes Perfeito. e muitas vezes acionado como cobertura adicional do ramo. Perfeito. Como você vê essa relação dessa cobertura como adicional no ramo? E quais são as vantagens de tratá-lo como seguro ambiental mesmo, que é esse produto que você falou, em vez de só o transporte, né? Perfeito. Então, assim, se a gente pegar a primeira pergunta, a gente está falando de estruturas de cobertura. Então, basicamente, a gente tem a cobertura essencial que está vinculada ao procedimento de poluição, que são os custos de limpeza. Uhum. A limpeza pode ser entendida como uma remediação ambiental também, é um outro conceito que você pode implantar aí. Aí as coberturas vêm lá preocupadas com RC, danos a terceiros. Então, se essa poluição causou um problema a um pescador, por exemplo, e ele deixou de ganhar a renda dele porque aquele rio foi contaminado. Então, todas essas consequências do evento de poluição, também existe muita proteção em algumas coberturas específicas e alguns clausulados. Então, você olha o evento em si aqui e você pensa na cascata de eventos posteriores, né? Então, se você estiver num local onde a movimentação do poluente é restrita, então ele tombou numa pista plana, na beirada de uma pista, não tinha só solo ali, não tinha nada. Beleza, mas geralmente o cara pode tombar numa descida, onde o caminhão às vezes está com uma velocidade acima. Então ele tomba, cai dentro de um rio. E aí você já tem outro cenário. Então, basicamente, algumas outras coberturas podem passar a se preocupar. Muitas vezes esses produtos estão... eu achei interessante a pergunta porque entra no outro viés, que além do viés ambiental e a consequência sobre terceiros, ou até sobre aquilo que eles chamam, todos os juristas chamam em geral, de bens de domínio público, são os danos aos recursos naturais sem titularidade privada. Então, às vezes, você atinge uma área ambiental que não tem dono, ela é da sociedade. Então, uma reserva legal, uma área de preservação ambiental específica, um parque, você está com o caminhão tomba do lado de um parque nacional. E esses bens têm uma titularidade coletiva, portanto, ele não é um bem específico, ele não tem um dono caracterizado. Então, via de regra, quem tutela esse bem pode ser o Ministério Público, por exemplo. Então, você está falando de um bem que não tem uma propriedade privada específica, tem um dono que vai reclamar por ele, então vem um ente do Estado e representa contra você para que você restaure o dano ambiental que você causou a esse bem de titularidade pública. Então, isso é um exemplo também de produto, de cobertura que vem dentro desses ambientais, tanto transporte quanto de indústrias, tá? Bom, saindo disso, a gente tem um viés jurídico, né? Então, a gente tem uma visão assim, ó. Pô, a responsabilidade civil ambiental é um dos pilares da responsabilidade ambiental. Nós temos um problema, por exemplo, relacionado a multas. Então, existem clausulados que pagam custo de defesa dessas multas, por exemplo. Não paga a multa. Tá? Não paga a multa. Uma outra responsabilidade do segurado do cliente. Isso, do empreendedor. Mas os custos de defesa podem ser em alguns clausulados, ou até todos, se não me engano, mas é bom dar uma olhada com calma, mas basicamente pode ser uma cobertura que você adicione aí. Ou gerenciamento de crise. E tem um serviço por trás? Pô, essa multa aqui você pode recorrer por isso e tal. Não vejo isso como um serviço entregue nas apólices, mas assim, certamente as regulações de sinistro, dos times de sinistro, estão olhando isso, tá? Então, muitas vezes, assim, o cara chama um advogado, o advogado conhece a lei ambiental, ele sabe que ele pode recorrer, e se ele recorrer, ele pode ter alguns benefícios. Então, basicamente, assim, olha, quando a gente tem multa, uma das leis principais é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98. Essa lei fala das situações que agravam um cenário e, portanto, podem agravar um cenário de multa, a gradação do valor, né, que pode chegar a 50 milhões de reais na lei, ou isso pode, a sua resposta, a resposta do empreendedor pode atenuar o problema ambiental que o empreendedor vai ter. Então, o seguro ambiental pode ser um mecanismo que ajude a atenuar. Só para ele existir, como ele vai garantir ali um capital para que você repare aqueles danos, ou faça a limpeza, ou a contenção, ou, enfim, destine os resíduos, né, para um local adequado. Então, basicamente, isso aqui pode ser também um mecanismo que a parte legal pode enxergar como mitigador. Entendeu? E basicamente assim, cara, eu entendo que o ambiental ele cobre um risco específico, é esse risco de poluição. Então, a pergunta do Will, eu acho que assim, seria mais adequado ter um time específico que subscreva esse risco para a seguradora ficar mais tranquila, ou pegar o conhecimento que as áreas de transporte têm, como vocês,
e dar um grau de conhecimento maior ali sobre questões ambientais e tu operar ele ali dentro. Eu brinco que eu posso fazer uma réplica, um paralelismo nessa situação do Will com a questão do RC. O RC geral tem aquela cobertura de poluição súbita, Will. Então, ele está escutando a gente aí, ele vai saber que tem lá. E existe a cobertura de ambiental no ambiental específico, para a indústria. Então, assim, é a mesma coisa. Se você tem uma possibilidade menor, mais restrita, então não precisa, né, necessariamente separar por total. É importante explicar para o segurado que existe uma possibilidade, né? Dele ter uma cobertura mais ampla, se ele desejar, ou ele vai ter aquela cobertura que, eventualmente, o transporte oferece, de limpeza de pista, por exemplo, que para ele está suficiente. Agora, uma coisa a gente tem que sempre alertar, né? O quanto custa remediar um dano ambiental causado por um evento desse. Tá bom? Então, isso tem que estar em mente. Qual a importância segurada? Acho que os limites são muito diferentes, né, de uma pólice de outra. Você entende? E como se define isso? Como se define? Porque um VR de um property, você sabe quanto custa o prédio, a máquina, o equipamento, né? Sim. A carga, você tem o valor da carga, você sabe que carga é aquela, o quanto ela, né, custa, enfim. O ambiental pode ser um teto que, né, você tem um limite de 100 mil reais para uma frota de 50 veículos, você pode ter 2 eventos ali. Isso é nada perto do que pode acontecer. Sinistro que eu enxergo, que eu vejo na minha frente, esses sinistros sempre estão passando de 200 mil. Sempre. Então, é assim, tem que ter, principalmente de combustível, tá? Mas a carga de combustível, Marcão? E você vê sinistro, por exemplo, que o diesel do caminhão mesmo... Também pode acontecer. E isso não está coberto no transporte, certo? Porque não, é só carga. Não, mas também eu acho que... Assim, posso estar errado, mas eu acho que o dano também não é muito alto. Por exemplo, mas acontece. É o combustível que está dentro do veículo, não é uma carga. Isso, mas eu vou te dar um exemplo como o cenário pode ser crítico. Boa questão. O caminhão tombou, vazou o diesel e ele estava transportando soja. O diesel se misturou com aquela soja. Ali, ao invés de soja, você tem um resíduo classe 1. Então, o próprio contaminante do combustível causou um outro cenário. Era um cenário que eu ia retirar só a soja e ia destinar essa soja para alimentação animal. Pode ser, se ela não tiver contaminante. Você não consegue separar de forma fácil. E aí, você tem uma mistura de soja. Vamos imaginar que o cenário foi crítico, né? Você tem uma mistura de soja com diesel. Pô, e aí? Você faz o quê? Como é que você vai, né? Separar essas coisas. Então, o seu resíduo, que era para ser 100 quilos, virou 1 tonelada de soja contaminada com classe 1 com combustível. Isso pode gerar um resíduo perigoso, gera um resíduo perigoso, isso precisa de outra destinação, de outro tipo de preocupação. Então, você pode ter aí, eu vejo muito, viu? Tanques, os caminhões estão cada vez mais transportando mais diesel, né? Com maior autonomia, né? Maior autonomia, aqueles tanques mais extras, né? Que eles têm, enfim. Isso também gera desafios. A limpeza de pista responde bem para isso, muitas vezes, né? Enfim. Mas se você não tiver uma pista ali que tenha, por exemplo, uma pista que você tem um sistema de escoamento de água pluvial, de chuva, que manda isso para uma lateral da pista e aquela lateral é um lago, você está com um problema gigante. Porque se você tiver um tombamento com chuva e vazar só o diesel do tanque, esse diesel pode percorrer esse caminho da beirada da pista ali, do acostamento, e chegar nesse córrego, não nesse lago. Aí você já tem outro cenário, né? Não é o mesmo cenário se fosse só em cima da pista, né?